Queridos irmãos e irmãs dessa Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, tenho o prazer de trazer uma boa notícia para o nosso sul do Pará. Nós passamos da situação de bandeira vermelha para bandeira laranjada. O que significa, Dom Dominique, isso? Bandeira vermelha significava que o nosso sul do Pará era classificado de risco alto diante desta pandemia do novo coronavírus, enquanto a bandeira laranjada significa risco médio. Então, por causa disso, as normas sanitárias das autoridades do Estado mudaram e é isso que quero trazer. A partir de hoje, as portas das liturgias e das reuniões podem se abrir para a participação do povo, não é mais limitado a 10 pessoas como era para as nossas missas ou reuniões, e sim para 30% da capacidade de acolhimento da sala, da capela ou da igreja que acolhe a reunião ou a liturgia. Então, isso vale para as nossas reuniões, para os nossos grupos de orações e, evidentemente, para as nossas celebrações da palavra ou missas. É bom saber que tem uma norma a mais que pode vir não mais do Estado, e sim de cada município, mesmo guardando a abertura para encher 30% dos espaços de uma igreja ou de uma sala. Este número pode ser limitado por um município a 100, nunca ultrapassar 100, ou outro município pode escolher nunca ultrapassar 200 pessoas. Então, não é apenas 30%, tem também o limite de pessoas que não pode ser ultrapassado se acontece, evidentemente, num local fechado. Então, essas limitações municipais, aí cabe a cada padre e a cada cidadão conhecer essas limitações municipais que podem ser impostas e devem ser respeitadas. A nível diocesano, também, eu com os padres decidimos que os 5 lugares da diocese que celebram pertinho dos locais de acampamentos na beira do rio Araguaia. São 5 lugares que podem ser gravemente ameaçados pela infecção por causa de todas as pessoas que estão presentes nos acampamentos. Eu vou citar esses 5 lugares. A matriz de São Geraldo do Araguaia, a comunidade da Vila São José no Pontão, no município de Xinguara, a Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Araguaia, a Matriz Senhora Santana, em Santa Maria das Barreiras, no mesmo município, e a Capela da Vila de Barreira do Campo, no município de Santana. Por causa do risco de infecção provocado pela presença de muitos acampamentos sem respeito às normas sanitárias, eu decidi que durante todo o tempo dos acampamentos, até o final do veraneio, as missas do domingo não abrirão suas portas para as celebrações, nem para reuniões, evidentemente. Mas então, como que vamos fazer? Em todas as capelas da diocese, as celebrações ou missas, no respeito às normas sanitárias, podem acontecer nos dias de semana como nos dias de domingo. Então, naqueles 5 lugares que eu citei, as missas do domingo vão ficar de portas fechadas até o final do veraneio, mas convidamos
todos os que queriam participar dessas missas a participar de uma missa num dia de semana. Por exemplo, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Araguaia. Vai ter 2 missas a cada dia. Cada segunda, cada terça, cada quarta, cada quinta, cada sexta. Vai ter 2 missas. Vai ter também a missa do sábado pela manhã. Quem queria participar da missa dominical de maneira presencial, pode se juntar e assim vamos espalhar os participantes, que podem ser numerosos demais, provocar um agrupamento, provocar um aumento da infecção. Vamos espalhar as pessoas que desejam participar de uma celebração eucarística e agradeço a eles por esse desejo, espalhar nos vários dias da semana. Cada um poderá escolher uma missa num dia de semana. Tem mais um detalhe que quero acrescentar. Outras normas são dirigidas aos padres, eles têm toda a lista das normas sanitárias governamentais ou da CNBB, mas eu peço que em todas as capelas onde tem a reserva eucarística, quer dizer o Santíssimo Sacramento, que em todas estas capelas uma distribuição da Sagrada Comunhão seja realizada pelos ministros da Eucaristia nos dias do domingo, de maneira individual, para não provocar agrupamento importante. Pode ter também uma celebração com limitação a 30% dos lugares da capela e a distribuição da comunhão, que ela seja feita cada dia de domingo em nossa diocese, nas capelas onde tem o Santíssimo Sacramento. Eu sei que os ministros da Eucaristia vão agradecer a Deus por esta oportunidade de chamar o povo para o lugar do culto, o lugar da presença, o encontro com o ressuscitado que pretende entrar em nós para reinar em nossas famílias e comunidades. Isso é um pedido explícito a todos os ministros da Eucaristia das nossas comunidades que têm a reserva eucarística. As comunidades que não têm a reserva eucarística vão tomar contato com seus párocos para poder, em breve, ter esta reserva com uma formação básica de ministros extraordinários da distribuição da comunhão, para que isso também possa acontecer em breve. A todos eu quero dar a minha bênção, que ela nos traga a alegria de poder retomar uma participação presencial às nossas reuniões e às nossas celebrações ou missas. A nossa igreja vai ficar mais bela, mais forte e mais testemunha. Que Deus abençoe a todos e todas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que Nossa Senhora da Conceição nos ajude a ficarmos perseverantes, confiantes e constantes nesta luta contra a pandemia que não terminou. Não terminou, não. Temos ainda que vencer esta batalha. Até breve, irmãos e irmãs.